Olá, pessoal. Então, continuando, né, sobre descoberta de conhecimento em banco de dados. Então, essa área de descoberta de conhecimento em banco de dados lida com algo que é a coqueluche do momento, ou o bem mais precioso, talvez, das indústrias modernas, né? Que são os dados que elas geram, os dados que elas detêm, né? Então, se os dados são o novo petróleo do mundo, qual o problema de se ter muitos dados? Qual o problema do Big Data ou do Data Science como maneira geral? Né? Porque ter muitos dados podem nos impedir ou nos dificultar consideravelmente fazer com que esses dados sejam interpretados. E o que é um dado não interpretado? É lixo. Percebe que o dado ele só passa a ser útil quando eu tenho um contexto para ele, uma interpretação, quando ele é promovido a informação. E essa informação útil agrega conhecimento. Né? Por isso, é a descoberta de conhecimento em banco de dados. Tá? Então, se nos, afogamos em meio aos dados, né, somos carentes de conhecimento. Então, se a gente não sabe o que fazer com tantos dados, isso é um grande problema. Tá? Então, a estratégia é a mesma que sempre norteou a engenharia de software. É dividir para conquistar. Então, tem que pensar fora da caixa ou mudar a maneira de pensar o papel dos dados na nossa tomada de decisão. É preciso mudar o paradigma, né, de como usar os dados. Tradicionalmente, a gente, quando eu digo tradicionalmente, é habitualmente ou antes do advento da ciência de dados, né, como acontece, como era o processo de tomada de decisão, né, em uma instituição, em uma empresa, por exemplo, na gestão de alguma empresa. Então, a partir de um problema, a gente quer resolver o problema. Então, a partir de um problema, a gente formula questões ou maneiras de mensurar, né, de monitorar aquele problema e tudo mais. Então, a partir dessas questões, a gente planeja como eu vou adquirir os dados para embasar minha tomada de decisão. Aí eu coleto os dados, analiso os dados, né, a partir desses dados, né, que já foram planejados, dessas questões. Então, eu analiso as questões respondidas para que eu tenha, né, uma consolidação das minhas respostas. Se eu estiver satisfeito, beleza, eu tomo uma decisão. Se não, eu reformulo as questões e sigo esse ciclo. Então, note que os dados, tradicionalmente, são gerados para apoiar a minha tomada de decisão. A questão é que agora eu já tenho um volume de dados enorme e eu preciso saber o que fazer com ele. Então, o paradigma muda. Eu não preciso gerar dados, eu preciso analisar os dados já existentes, para entendendo melhor esses dados ou contextualizando melhor e tentando garimpar o que está escondido nesses dados, eu consiga identificar problemas e resolver problemas, né? Então, a partir da importação desses dados, eu organizo os dados, executo um processo de transformação, visualização, modelagem, para que eu entenda o que está ali escondido nos dados e consiga me comunicar, né? Então, o que é que importa nesse ciclo, nesse processo? Importa que quando uma organização baseia sua decisão em dados, essa organização acaba aprendendo com o seu histórico. Ela aprende com os próprios acertos e aprende com os próprios erros. É sinal de inteligência. É por isso que nós chamamos de Business Intelligence, ou a inteligência organizacional, a inteligência do negócio. Então, BI, que é a sigla para Business Intelligence, né, é o conjunto de conceitos e metodologias que, fazendo uso desses fatos, né, desses dados ou dos registros dos acontecimentos, né, e sistemas baseados nesses acontecimentos, apoia a tomada de decisão nos negócios. Então, BI é o uso dos dados para embasar a tomada de decisão, é a descoberta desse conhecimento e esse conhecimento embasando a tomada de decisão. Então, a gente pode dizer que BI é uma área interdisciplinar, né? Interdisciplinar que envolve gestão,
né? Envolve o conhecimento do próprio negócio e envolve a tecnologia da informação também, né? Então, a TI entra na história como uma ferramenta para ser utilizada pela equipe de gestão que conhece aquele negócio, aquele domínio. Então, eu preciso desse tripé, né? E, claro, o objetivo do BI é lidar com um grande volume de dados. Então, eu preciso me preocupar também com a apresentação desses dados, né? Ou a visualização desses dados, de forma que esses dados possam ser compreendidos pela alta gestão, compreendidos e possam agregar conhecimento, assim, a quem, de fato, toma as decisões da empresa. Então, é muito comum que esses dados sejam representados na forma de gráficos, sejam gráficos temporais, como gráficos de linha, que expressam a evolução no tempo, gráficos, né, de proporção, sejam eles de pizza, de rosca, seja lá qual for o gráfico, né, de tendências, como, por exemplo, tendências de alta, de baixa, ou expressos, né, na forma de escala, né, como esses gráficos aqui que parecem mais um velocímetro, né? Então, é importante que a representação dos dados também seja pensada nisso daí, né? E onde está o conhecimento das organizações? Nos dados, né? Só que o problema é que parte desse conhecimento é gerado de informações explícitas. Informações que eu consigo bater o olho e consultar nos meus dados. Pensando em TI, né, na área de tecnologia da informação, uma informação que eu consiga com uma consulta simples SQL, uma consulta SQL qualquer. Então, seja uma consulta SQL que vai gerar uma informação, essa informação sendo útil, é um conhecimento explícito. Agora, nem toda informação ela é explícita. Então, boa parte dessa informação útil, desse conhecimento, ele está escondido na correlação entre os dados, né? Na mudança do valor que era no ano passado para o valor que é esse ano. Então, na diferença dos resultados das consultas explícitas do ano passado e desse ano. Isso é informação mais escondida, ela é tácita, porque ela é baseada no padrão entre dados, entre informações explícitas, percebe? Ou pior, e se for entre informações tácitas, né? Então, essa garimpagem desses dados, essa informação escondida, sendo útil, é um conhecimento escondido, é um conhecimento tácito. Tá joia? Então, a gente precisa, né, analisar o que está subentendido. E por isso, muitas vezes, não precisa ser dito, de acordo com a definição do dicionário, né, que é implícito, que não pode se traduzir por palavras. É um sentimento tácito. É algo que está ali embutido, implícito. Tá joia? Então, essa é a preocupação principal, né? Por que eu digo principal? Porque a informação explícita, ela já é uma área consolidada. Então, mas ela não é dispensada, tá? Então, muitas vezes, a maior parte das informações úteis do conhecimento, ele é explícito. A gente sabe que existe conhecimento extremamente útil que é tácito. Então, a gente não pode abrir mão dele também. Então, é o nosso foco, tá? Do restante da disciplina, digamos assim. Apesar de que a gente também vai tocar em informações e conhecimentos explícitos também. Então, um sistema que aborda todo esse escopo é o que nós chamamos de sistema de apoio à decisão. E essas decisões são baseadas em conhecimento, tá? Que acompanham todo esse ciclo que nós conhecemos: dado, informação, conhecimento. E a análise de dados, ela fornece informações importantes, sejam elas explícitas ou tácitas. Agora, como tornar esse conjunto propriedade, ou esse advento, essa descoberta, conhecimento tácito, uma realidade? Como sistematizar a identificação desses padrões entre os dados, né? A identificação de padrões potencialmente úteis entre os dados. Então, como sistematizar isso daí? É o que nós veremos no próximo vídeo, né? Na forma de
é uma ferramenta voltada à descoberta de conhecimento em banco de dados, ou uma das ferramentas-chave desse processo, melhor dizendo, de descoberta de conhecimento em banco de dados, é o que nós chamaremos ou conheceremos como a mineração dos dados. Tá? Mas note que no fluxo ou no processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, a mineração de dados é um dos passos. Note que antes dele tem alguns passos. E depois dele também tem. Então, é importante nós conhecermos também, e nós vamos conhecer durante a nossa jornada de mineração de dados, que muitas vezes é necessário se preocupar com a preparação desses dados. Desde a seleção, onde estão os dados, desde o pré-processamento desses dados e, em alguns casos, a transformação. Porque se meu dado estiver corrompido, ou não corrompido, mas incompleto, alguns campos vazios em branco, fazer com eles? Eu preciso transformar. Eu preciso, de alguma maneira, tratar esses dados antes de minerá-los. Tá? Então, a gente vai lidar com esse fluxo da descoberta de conhecimento todo junto, né? Como um processo unificado de descoberta de conhecimento e banco de dados. Chamaremos de mineração de dados, mas a gente vai perceber que o ETL, ou a preparação, a transformação, extração, transformação e o processamento desses dados, né? A carga desses dados e tudo isso daí vai estar embutido no nosso processo, né, de descoberta de conhecimento do banco de dados. Então, uma liberdade poética, a gente vai muitas vezes chamar de mineração de dados, não só o algoritmo de mineração, mas tudo que vem nesse conjunto da descoberta de conhecimento em banco de dados. E uma vez descobertas as informações tácitas, né, por fruto da mineração, a gente precisa interpretá-las e, né, digamos assim, dar uma utilidade para ela, gerar conhecimento. Tá joia? Então esse é o nosso fluxo. A partir do próximo vídeo, nós abordaremos mineração de dados.